Olá, querido povo de Deus, sejam bem-vindos para mais uma devoção. Nós queremos ouvir e meditar na palavra de Deus. E hoje gostaria de ler um versículo que é o evangelho desse final de semana, onde Jesus fala sobre confiar mais nas riquezas do que em Deus. E o texto começa falando sobre o jovem rico, que chegou diante de Jesus e perguntou o que ele precisava fazer para conseguir a vida eterna. E aí Jesus, sabendo do que aquele jovem rico estava sentindo em seu coração, Jesus disse o seguinte: olha, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Só isso, confia em mim. E aí o jovem rico, confiando mais nas suas riquezas, sabendo que seu coração estava mais ligado às coisas terrenas aqui deste mundo, simplesmente virou as costas e saiu triste. E aí Jesus, ele continua para os seus discípulos, e ele diz o seguinte, no versículo 25 do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Ele diz que é mais difícil uma pessoa rica, entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Bem, com certeza vocês conhecem o animal que Jesus chama de camelo. Camelo é um animal enorme, grande, e uma agulha vocês também conhecem, na ponta da agulha é a pontuda e na outra parte tem aquela extremidade onde o fio passa. E aí Jesus diz que é mais difícil uma pessoa rica entrar no céu do que um camelo, imagina o tamanho de um camelo, passar pelo buraquinho daquela agulha. Mas por que Jesus disse isso? Vejam o contexto do jovem rico, que confiava mais nas riquezas. E aí Jesus diz isso. Muitas vezes as pessoas, ao lerem esse texto, levam a pensar que pessoas ricas, pessoas bem financeiramente, economicamente, pessoas assim não entrarão no céu. Porque Jesus diz, é muito difícil uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Só que não é nesse sentido que Jesus está ensinando. Jesus está querendo dizer que aqueles que confiam mais nas riquezas do que em Deus, aqueles que confiam mais no aqui, nas coisas terrenas, e não confiam em Deus, para esse sim será impossível entrar no reino de Deus. Ou seja, para aqueles que colocam em primeiro lugar na sua vida os seus bens materiais, é mais fácil, Jesus está dizendo, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que essas pessoas entrarem no reino de Deus. Porque Deus não quer o segundo lugar para ele. Deus não quer qualquer cantinho da nossa casa para ele. Deus quer ser o primeiro em tudo em nossa vida. Deus quer ser tratado como o primeiro. Por que em primeiro? Porque Deus também nos tratou como prioridade. Deus nos tratou como primeiro. Se Deus não tivesse nos tratado como primeiro, Ele jamais teria enviado seu Filho para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados numa cruz, no alto de uma cruz. Então percebam o quanto Deus nos considera importantes para Ele. Percebam quanto Deus nos trata como primeiros na vida dele. E nós, quantas vezes nós falhamos nisso? Nós falhamos em colocar Deus acima de tudo. E não importa às vezes se a pessoa é rica ou é pobre, porque muitas vezes nós colocamos outras coisas, nós buscamos outras coisas terrenas para ocupar o lugar de Deus. E não precisa ser necessariamente riquezas, dinheiro, pode ser outras coisas. Às vezes nós colocamos nosso trabalho acima de Deus. Às vezes nós colocamos algum familiar nosso, alguma pessoa que nós amamos em primeiro lugar e não Deus. Ou algum hobby que a gente gosta de fazer, algum lazer nosso a gente gosta de colocar em primeiro lugar
que não seja Deus. Então, quando Jesus fala isso, ele não está criticando aquelas pessoas que são bem financeiramente, que são bem economicamente. Ele está criticando aquelas pessoas que depositam toda a sua confiança nisso, nas coisas daqui, deste mundo. E nós sabemos que essas coisas são passageiras. Hoje nós temos, amanhã não temos mais. A vida é assim. Uma vez eu estava num estágio meu no hospital, em Conceição, em Porto Alegre, onde estava fazendo visitas, atendendo pacientes, né, que estavam diagnosticados com câncer terminal. E aí eu cheguei para um paciente e conversando com ele, e ele me contou que uma das coisas que ele mais se arrepende da vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. E agora, mesmo tendo muitos bens materiais, ele descobriu que está com um câncer terminal. E nada do que ele conseguiu construir vai livrar dele disso. E se tem uma coisa que ele se arrepende, aquele paciente me falou, é não ter aproveitado mais aquele tempo que ele dedicou para o trabalho, para conseguir ajuntar as finanças. Esse tempo que ele desperdiçou fazendo isso, que ele não gastou com sua família, com os seus filhos. E é o que Jesus nos ensina, de sempre confiarmos em Deus. E eu digo sempre, nas situações boas da nossa vida e nas situações difíceis. Confiar em Deus acima de tudo, nas riquezas e nas pobrezas que nós vivemos. Mas acima de tudo, na nossa vida tem que haver Deus. Deus acima de tudo. É isso que eu ensino aos confirmandos, é isso que a igreja, que todos os pastores ensinam aos confirmandos logo no primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Isso significa colocar Deus acima de tudo na nossa vida. É claro que a gente falha muito nesse mandamento. Nós somos muito imperfeitos, em cumprir esse mandamento. Mas que bom que Deus olha para nós com amor. Que bom que Deus nos trata em primeiro lugar, e tanto é que mandou seu Filho para morrer por nós e nos dar perdão, nos dar vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está assistindo esse vídeo, que você possa sempre colocar na sua vida Deus em primeiro lugar. E como eu sempre falo, ou como o próprio Deus nos fala através da sua palavra, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É nessa confiança e é nessa certeza que nós podemos descansar e tranquilizar nosso coração. Por isso, coloque sempre Deus em primeiro lugar, ou Deus acima de tudo na sua vida. Amém. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado por sempre nos tratar com misericórdia, com amor, sempre derramar sobre nós o teu perdão e a tua graça. Te pedimos, Senhor, que não permitas que as coisas deste mundo, as coisas serenas, ocupem o lugar que somente tu deverias ocupar em nosso coração. Que possamos depositar nossa confiança em ti, o nosso amor a ti, assim como tu também nos colocaste em primeiro lugar em toda a obra, em toda a criação, provando isso através do envio do teu Filho para nos salvar. Nós pedimos que seja com cada um que está assistindo esse vídeo, com cada familiar, abençoando suas vidas com bênçãos materiais e também com bênçãos espirituais, entre elas principalmente a fé e a confiança em ti acima de tudo. Assim nós pedimos e oramos hoje e sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abençoado domingo a todos vocês. Que Deus os acompanhe e os guarde hoje sempre. Amém.